E quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, como que a gente age? Tem uma passagem que diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Como a gente se comporta, como fica o nosso coração quando a gente é cristão, a gente ora, a gente jejua, faz promessa, reza o terço, pede a uma irmã de oração para interceder por nós, tá? A igreja toda tá orando e ainda assim o que você pediu não acontece. Você sente no seu coração que Deus vai fazer um milagre, vai fazer o que você pediu e ainda assim não acontece. Eu quero refletir com você sobre isso, compartilhar uma experiência que eu vivi a respeito disso. Mas antes eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, nutricionista, trabalho com emagrecimento feminino de mulheres com mais de 40 anos, mas não acredito em emagrecimento definitivo, em qualquer tipo de mudança definitiva que não seja abordando corpo, alma e espírito, mesmo que a sua mudança não diga a respeito do seu corpo. O nosso corpo fala, o nosso corpo representa o que a gente está sentindo. Então, todos os dias eu posto um novo áudio ou vídeo, dependendo de onde você está ouvindo isso ou assistindo, falando sobre experiências que eu tive com Deus. Eu sou uma cristã comum, não sou pastora, não sou pregadora, sou uma nutricionista que viveu fortes experiências com Deus, saiu de um lugar de muitos erros, de muita cegueira espiritual e conheceu Deus verdadeiramente, vem caminhando com Ele, e por isso eu tô aqui para compartilhar essa experiência com você. Em 2018, o meu sobrinho fez um diagnóstico de tumor cerebral, ele tinha 12 anos na época, e meu sobrinho foi praticamente criado por mim, era como se fosse realmente um filho, e eu passei por todo esse processo com ele da doença. E durante esse período, além do processo da doença, eu tinha outras demandas que ainda tem sobre questões pessoais, né, que não diziam respeito à doença dele, e eu tinha que lidar com as demandas emocionais e espirituais dessa situação e a dele. E durante esse período, aqui eu tenho um registro, um diário com Deus, e no registro desse diário, em maio de 2019, 3 de maio de 2019, eu anotei aqui sobre uma situação que aconteceu. Um entregador de lanche esteve lá no hospital para entregar o lanche para uma pessoa e veio ao nosso quarto e pediu para fazer uma oração pelo meu sobrinho. E foi uma oração linda, forte, com revelações de cura. Ele falou: Deus entregou a chave dourada da cura para você. E eu quero que você guarde essa informação, que eu vou voltar nela já já. Durante esses dias, esse momento que eu estava vivendo, era um tempo onde meu sobrinho teve uma recaída. Ele estava fazendo o tratamento já há 1 ano, estava tendo uma melhora progressiva e a doença voltou sem nem ainda ter ido embora, né? Mas regrediu ao ponto que a gente estava avançando em relação ao tratamento. Então foi um tempo de muita dor, muita entrega. E eu anotei algumas coisas aqui, uma oração que eu fiz, e eu escrevi o seguinte: eu acredito na fé de milagres. Eu tô sentindo até uma certa excitação agora que ficou mais difícil, porque parece que Deus terá mais oportunidade de mostrar o seu poder. Ele é o Deus do impossível, do zero, do nada. Ele transforma nada em tudo. Eu acredito que ele pode curar, que ele podia fazer isso antes e que continua podendo fazer agora, mesmo que agora esteja mais difícil. A mesma chance de cura que tinha antes, que no começo do tratamento era 80% de chance, eu coloquei aqui, mesmo que a mesma percentual, mesma chance de cura que ele tinha antes, ele continua tendo agora, porque é Deus que faz, não são perspectivas médicas, né? E aí eu fui lembrando de várias situações na minha vida onde tudo parecia impossível e Deus transformou tudo aquilo. E a minha oração era: Senhor, eu te peço intimidade. Eu te peço que me ajude na perseverança que eu preciso ter nesse caminho. Não me deixe estar em negação, mas sim em fé. Uma fé só nossa, uma certeza de nós dois, porque não existe ninguém entre nós. Obrigada por me fazer te buscar cada vez mais até te encontrar. Me dê estratégias para ensinar isso aos meus filhos, aos meus amigos, a qualquer pessoa que eu possa ensinar. Todo aquele que te busca de todo o coração te encontra. O Senhor é meu tudo, na alegria, na tristeza, no trabalho, no ócio, no amor, nos filhos. Não te retires de mim. Eu preciso do Senhor. Eu não quero buscar suas bênçãos, quero buscar seu rosto, sua voz, seu sorriso. Eu quero te obedecer. Eu quero ser sua serva, aprender a viver do jeito que o Senhor deseja e alegrar o seu coração. Obrigada por tudo, Senhor. Traz a cura plena, sem sequelas, Pai. E ler isso me fortalece para as situações que eu vivo hoje. Isso foi em 2019, nós estamos em 2025, tem 6 anos, e eu fico pensando, meu Deus, um momento de tanta incerteza, tanta dor, tanta angústia. A minha oração não era tira minha angústia, não era sobre mim, era sobre o papel que eu queria exercer naquilo tudo. Eu queria ser capaz de exercer o papel que Deus queria que eu exercesse naquela situação. Quando eu digo eu quero te obedecer, eu quero ser sua serva, o momento da oração não conectava com o momento que eu estava vivendo. As palavras que eu estava declarando ali não conectavam com o momento que eu estava vivendo, e isso é fé. A fé é um fruto do Espírito, está dentro de nós, não diz respeito a mim, do que eu, como ser humano, sou capaz de fazer.
Eu não era capaz de fazer aquilo, mas o fruto do Espírito estava aceso, estava agindo, porque eu estava triste, perdida na minha dor, mas eu não estava focada na dor, eu estava focada no Senhor e nos frutos do Espírito Santo dele, que estavam dentro de mim. E aqui, quando o entregador falou sobre cura, eu comecei a escrever várias coisas aqui por meio da fé. A Bíblia nos ensina que as coisas sobrenaturais se tornam naturais, o impossível se torna possível e o imaginável se torna real, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tudo é possível ao que crê. E é bem interessante eu ter escrito isso tudo porque o meu sobrinho faleceu. Isso foi em maio e ele faleceu em julho, então foram 2 meses, mais ou menos, né, que nesse intervalo. Mas eu acredito nas palavras que foram declaradas ali naquele momento. A palavra do Senhor não falhou, só não foi do jeito que eu queria. A chave dourada da cura. Certamente o meu sobrinho ficou curado, não nessa terra, mas ele tá muito bem, ele tá pleno, ele tá tudo bem com ele. Eu só preciso que fique tudo bem comigo. Eu só preciso aceitar que Deus faz do jeito dele. E nesse período aqui, no dia seguinte dessa questão do entregador, eu fui dormir e fiz uma oração. Eu pedi a Deus que, pela situação, pelas coisas que iam acontecer nos próximos dias, no dia seguinte a gente teria uma reunião com os médicos para falar sobre o caso dele. E quando eu acordei, eu tive uma sensação de que eu sonhei com Deus. E depois de um tempo eu fui lembrando do sonho e era algo como se eu estivesse dirigindo numa estrada. Ora era uma estrada, ora era uma ponte muito grande e eu dirigia assim na beirada da ponte, lá embaixo muita água. Só que eu tava dormindo, eu tava de olho fechado dirigindo, em alguns momentos com os olhos assim meio abertos, que eu via só alguns vultos. E aí eu via que tava na estrada, outra hora eu via que tava na ponte. E aí eu cheguei. Quando eu cheguei, eu encontrei com uma pessoa e eu falei, meu Deus, eu dormi, eu não vi nada, eu tava cansada, eu tava com a cabeça encostada no vidro, eu não aguentei ficar acordada e eu cheguei bem. Como pode isso? O carro não tem um arranhão, eu não sofri acidente, eu não atropelei ninguém. Como que isso pode ter acontecido? E o que Deus trouxe ao meu coração é que aquele sonho era uma revelação em que ele diz, eu tava conduzindo aquele carro, você pode descansar quando você estiver cansada, com você de olhos abertos ou fechados, eu vou fazer o que precisa ser feito, você vai chegar intacta, fica tranquila, você vai chegar bem, porque sou eu que estou conduzindo. E óbvio, naquele momento, né, naquele período, eu ainda não sabia qual seria o desfecho da situação, mas no dia seguinte eu fui à igreja e na igreja o pastor falou o seguinte, às vezes ficamos muito presos a paradigmas e colocamos expectativas em coisas que queremos que sejam feitas do nosso jeito, e isso faz com que não vejamos outras possibilidades que Deus coloca no nosso caminho. A razão da nossa existência não está em nós. Então, finaliza aqui falando de Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Espere em Deus e com Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na sua fraqueza. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, nesse dia, na igreja, o Senhor já estava trazendo o meu coração para que eu me desprendesse da expectativa das coisas serem feitas do meu jeito. Porque é óbvio que eu não queria que meu sobrinho morresse. Eu sonhava e desejava que ele estivesse aqui, que ele crescesse, enfim, que eu acompanhasse toda a evolução da vida dele, mas Deus quis fazer de outra forma. E aí, como entregar? E você veja que eu tô te contando isso tudo com uma leveza no coração, com um amor, com uma alegria muito grande. A vida do meu sobrinho não foi uma dor pra mim. Eu falo sobre a morte focando na vida. Ok, ele morreu, mas o meu olhar é pra vida dele. Foram 13 anos e quando ele nasceu eu fui registrá-lo. Quando ele faleceu eu fui fazer o certidão de óbito dele. Então é como se Deus tivesse materializado com aquelas duas certidões de nascimento e de óbito, como se Deus tivesse entregue a vida dele nas minhas mãos. E esses 13 anos, a vida dele tem um significado tão forte, tão profundo pra mim, que foi um divisor de águas na minha vida. Minha vida nunca mais foi a mesma depois disso. E aqui, como a oração do entregador de lanche, né, sobre a cura, e depois vieram essas palavras de coisas sobrenaturais, do impossível se torna possível, o impossível, que é a dor da perda de uma criança, se tornar bênção, aconteceu, porque eu deixei Deus fazer do jeito dele. Não é fácil. Tem várias outras situações na minha vida que eu gostaria que acontecesse do meu jeito, mas é um trabalho cotidiano, diário, constante. Mortificar a minha carne, os meus desejos, as minhas emoções e colocar a vontade de Deus no altar do meu coração, sabendo que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, fica tranquila, a vontade de Deus é melhor do que a sua. Então eu quero finalizar falando sobre isso. Coloca intencionalmente, fortemente, diariamente, Deus no altar do seu coração, porque é muito fácil a gente colocar o nosso ego, os nossos desejos, as nossas emoções para guiar
guiar a nossa vida. Então a gente precisa estar com a mente muito presente, muito atenta para decidir o que a gente coloca como nosso foco de atenção. E isso diz respeito a tudo na nossa vida, inclusive a um processo de emagrecimento. Porque nós comemos não por necessidade do corpo físico, desculpa, vou voltar à frase. Nós comemos em excesso e errado, não por necessidade do corpo físico. O corpo físico precisa do alimento para se nutrir. E instintivamente nós buscamos o alimento para isso. Agora, o bolo, o doce, a pizza, além do que é necessário, a compulsividade não tem relação com uma necessidade física, tem relação com a necessidade emocional. E nós precisamos entender isso para alinhar as nossas emoções e o nosso espírito para que tudo na nossa vida saia bem. Tudo saia de acordo com a vontade de Deus. Para isso, nós precisamos alinhar nossa alma e o nosso espírito, e o nosso corpo vai ser um reflexo disso tudo. Essa é a minha palavra para você hoje. Um beijo.